com imenso prazer que recebemos a todos e a todas para a Palestra de Inspirações 2019-2. Apresentamos aqui em Novo Hamburgo os conceitos, inspirações e propostas para a estação. A Palestra de Inspirações 2019-2, que faz parte do projeto Conexão Inspira Mais, busca estabelecer novos direcionamentos para a indústria da moda, baseados na metodologia da pirâmide de produtos, enfatizando a inovação e possibilitando, através de um planejamento estratégico, que um produto inovador possa alcançar a massificação caracterizada por volume e competitividade. A palavra alquimia, que norteará o semestre de 2019-2, reflete a necessidade de incorporarmos nos produtos de moda aspectos tecnológicos sem esquecer a importância da natureza. Acreditamos que essa combinação será a razão para a criação de materiais de moda encantadores. A Palestra de Inspirações 2019-2 é realizada pela Sintecal, com o apoio do Centro das Indústrias de Costumes do Brasil, CICB, Projeto Brazilian Leather, e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE, que acredita que ações de fomento aos micro e pequenos empresários do Brasil são fundamentais para o desenvolvimento da economia. Os pequenos negócios são importantes para milhões de brasileiros. Para os jovens que procuram seu primeiro emprego e para idosos que já se aposentaram. São importantes para aqueles que acordam às 5 da manhã e para aqueles que vão dormir às 5 da manhã. São importantes para as pessoas que sempre sonharam em ter seu próprio negócio e por isso não medem esforços para vencer. Os pequenos negócios são a maior engrenagem social do país, porque aquecem a economia, geram renda e empregos e criam muitas oportunidades. 70% da população economicamente ativa dependem do trabalho dos pequenos negócios. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam com novas ideias que surgem dentro de um pequeno negócio. E essas ideias ajudam a melhorar a vida de outros brasileiros. Foi isso o que a Samar e o Niged fizeram recentemente. Eles já tinham o restaurante Salim Sou Eu em Brasília, quando decidiram lançar em larga escala um dos produtos que faziam em seu restaurante. A pasta cremosa de alho, que encantava seus clientes, passou a ser vendida em pontos comerciais da cidade, como supermercados e mercearias. Os amigos, conhecidos, pessoas experientes, consultores, falavam assim: vocês são loucos de pensar em criar uma fábrica desse tamanho no meio da crise. Mas nós tínhamos certeza do nosso produto. Então, assim, já estamos hoje com mais de 300 pontos de venda. Inovação é o melhor caminho para driblar qualquer crise. Quem também faz a diferença com seu pequeno negócio é o Geórgio, o Luiz e a Marilei, da EGL Engenharia, que já atua no mercado há 15 anos, gerando números crescentes de empregos diretos e indiretos. Como empresa de engenharia, a gente sempre tentou se espelhar, a gente sempre se focou muito nas grandes construtoras, nas grandes empresas, a gente sempre via essas empresas como referência e tentou montar uma estrutura que parecesse com aquilo. A gente se reconheceu melhor como pequena empresa e aprendeu a se adaptar melhor para a realidade desse tipo de mercado. Então a gente aprendeu, por exemplo, a enxugar custos ou ampliar nossos custos de acordo com a necessidade efetiva e com a demanda efetiva que a gente recebesse. A EGL hoje é uma empresa que a gente emprega em Brasília 20 pessoas, o nosso quadro permanente aqui, e cada projeto que a gente começa, normalmente são em cidades espalhadas pelo Brasil, aumenta um pouco a nossa equipe local e também faz muita contratação nos locais onde os projetos são executados. É assim que os pequenos negócios ajudam o Brasil a crescer e se fortalecer economicamente e socialmente, gerando empregos, renda e desenvolvimento. E o Sebrae está ao lado desses empreendedores, estimulando o conhecimento, a formalização, a redução da burocracia e a melhoria do ambiente legal para que os pequenos negócios brasileiros tenham cada vez mais histórias de sucesso. Sebrae. O projeto ainda conta com o patrocínio das empresas Cipatex, Brisentesco, Altero, Caymmi Liaison, Ravir, Bertex, York, Colorgraph, Grupo Cofrag, Britânia Têxtil, Wolf Store, SAP Dinaco, Endotex, Grupo Lunelli, Tecnoblue, Branil, Vicunha Têxtil, Epson, Global Química e Berlam. Chamo agora o coordenador do Núcleo de Design da Sintecal, Walter Rodrigues, que apresentará as inspirações e propostas para a estação. Obrigado, Ana. Olá, boa tarde, tudo bom? Bom, é sempre bom estar aqui falando com vocês, até porque esse projeto que eu gosto tanto, que eu tenho tanto carinho, ele impacta, na realidade, lá na frente, nos produtos de vocês e aonde vocês estiverem. Então, para a gente é um prazer enorme coordenar
toda essa ideia desse trabalho, eu diria, bem elaborado e gigantesco, que é trabalhar com 2 anos e meio de antecedência do produto chegar nas lojas. E cada vez mais que a gente tem a oportunidade de comunicar isso, contar isso, para que as pessoas entendam, de certa forma, todo o processo criativo que tem no desenvolvimento das ideias, até onde ele vira produto de matéria-prima, e até onde ele vira produto final, até onde ele chega na loja. Então, eu sei que tem um grupo aqui que vai estar com a gente na Francal também, né, que vai estar expondo na Francal. Então é bem importante, no final, a gente ter um recado também para a gente pensar muito seriamente sobre isso, de como se comunicar lá na feira com seus compradores, e de como esse produto, de certa forma, tem que ter uma performance, e a continuidade da performance dele tem que ser super importante, né? Então, bem-vindos, que seja uma tarde proveitosa para a gente. É preciso se acostumar. As soluções de hoje deixam de ser aplicáveis no futuro. A tecnologia impulsionou uma nova economia, abalou estruturas há muito estabelecidas, rompeu com padrões já existentes. Tudo é mudança. O Google mudou a forma de consumir informação. O Facebook mudou a maneira da gente se relacionar. O Netflix abalou o setor de locadoras e DVDs para sempre. O Airbnb provocou terremotos no setor hoteleiro. Aplicativos de transporte viraram um pesadelo das empresas de táxi. Celulares ganharam a função de um cartão de débito. Assistentes virtuais garantiram informação com precisão. A moda, como conhecemos, morreu e ressurgiu. Mais original, mais natural. Emergem novos modelos de negócio. Surgem novos mercados. É preciso fôlego para criar, recriar, pensar, repensar, adaptar, readaptar. Nesse sistema vivo e aberto, mudar é o primeiro passo para essa nova era. Novo mundo, novas regras. Cada vez mais a gente está sendo conectado com todas essas mudanças, e o produto, então, vai passar por esse estágio também de renovação, de reinterpretação, de readaptação. Ninguém mais quer um calçado, ninguém precisa de mais um sapato, ninguém precisa de mais uma roupa. A gente quer o calçado, a gente quer a roupa. Então, essa roupa tem que ter um protagonismo, esse calçado tem que ter um protagonismo. O mesmo do mesmo já não vale mais a pena. O consumidor, vocês que estão sentados aqui, vocês podem comprar aonde vocês quiserem. Nós temos acesso a todas as coisas. Então, essas mudanças são absolutamente fundamentais para que a gente entenda o futuro. E esse futuro para a gente, ele começa já na denominação do projeto. Então a gente tem hoje 2019_2 e não mais inverno e verão, porque a gente entende que produto de moda, e principalmente componente de moda, não é iogurte na geladeira, ele não tem data para vencer. Então a gente pode trabalhar com uma periodicidade maior, um tempo maior, para que esses produtos possam, de certa forma, representar valor, né? Valor de produto mesmo. Então, essa disrupção começa exatamente na questão de como nós vamos entender daqui para frente estação, de como nós vamos nos colocar diante das coleções. Bom, esse é o projeto Conexão Inspira Mais, ele faz parte do convênio com o Sebrae Nacional e a Sintecal, então é um projeto que visita realmente vários polos do Brasil. São 20 produtivos e 20 polos de varejo, então Novo Hamburgo contemplado com isso, a gente fica muito feliz de estar aqui.
Todo o projeto é dentro do Sistema Moda Brasil, então hoje a gente fala basicamente com todos os setores, então a gente está falando com calçados, confecção, joalheria, mobiliário, automobilístico, quer dizer, entra toda a parte de design de produto e tudo que hoje tem a palavra moda impulsionando isso. Nosso projeto ele é baseado na metodologia que a gente compreende como a importância de pensar como estratégia e também planejamento. A gente só entende isso. Então, uma empresa, um centro de pensamento, ela tem que ser subdividida em etapas para que a gente possa concluir a maneira de pensar. Então, aqui, de certa forma, o DNA da empresa, a sua tecnologia e toda a sua percepção, até de intuição nesse momento, se torna extremamente importante, junto com a pesquisa, criando um storytelling, transformando isso num produto que o consumidor que vai consumir tenha realmente a percepção do novo, da inovação. Por outro lado, o que é interessantíssimo perceber disso é o que ele vai gerar para a gente aqui, a ideia do laboratório de pesquisa, e ele gera valor. Então, a partir do momento que eu aplico o meu DNA, que eu tenho essa força da percepção de quem eu sou como empresa e quem é o meu produto, eu tenho valor. Valor, nesses dias de hoje, ele é mais importante que preço, porque valor é o que marca as pessoas, valor é o que faz o cara voltar e comprar um produto seu, e não o preço, porque o preço ele pode encontrar na esquina seguinte algo mais barato que o seu produto. Por outro lado, quando a gente fala 30%, é a racionalização dessa inovação. Então, nós vamos pegar o ranking da feira, vamos estudar o quanto a gente vendeu os modelos e vamos dizer, bom, a partir daqui, essa inovação pode ser transformada em mais produtos, juntando passarelas, novos mercados, variação de produto, e a gente vai ter um consumidor aqui que só vai usar esse produto depois que ele vê alguém interessante usar. Ele não é um autoral como o do 10%, ele não é um consumidor corajoso que banca a inovação e sai na rua. Esse precisa da combinação, da percepção de quem está vestindo e, a partir disso, ele vai construir sua imagem. O que é bacana a gente entender que todos esses elementos, ele vai criar uma estratégia de planejamento de processo que gera o quê? Assertividade para você. Então, naquele momento que você inovou, você seguindo todo esse padrão de rankings e de percepção disso, você vai conseguir ter uma coleção muito mais... E isso deve acontecer no dia a dia de vocês, quando vocês fazem um produto, levam para o showroom, para uma feira e não vendem. E vocês dizem, eu fiz uma coisa errada. Não, às vezes você fez no tempo errado, ou às vezes você não mostrou da forma como aquilo deveria ser mostrado, né? E a gente põe uma expectativa em cima disso e tira. No semestre seguinte, o seu concorrente faz e estoura de vender e você fala, nossa, por que eu não fiz? Justamente esse é o processo da gente imaginar essa estratégia e construir isso com mais assertividade. Eu fico muito assustado, às vezes, quando eu vejo coleções que são apresentadas na Francal com, sei lá, 150 itens e que no final ficam só 50. 100 itens que foram criados, trabalhados, desenvolvidos, vão simplesmente para uma caixinha do nada. E isso não deveria mais acontecer. Isso é dinheiro que as pessoas estão jogando fora. Então é bem importante a gente pensar nisso. E lógico, no 60%, a gente pode imaginar que esse processo todo vai levar 18 meses ou ele pode levar 24 meses para essa inovação chegar até aqui embaixo, onde a gente vai, de certa forma, fazer rankings de novo, entender quais são os hits da estação, quais são as tendências que são remanescentes, que vão permanecer, o que é modinha de curto prazo e entender isso tudo e acrescentar na sua coleção. Aos 60%, ele tem um ponto extremamente importante, porque ele é não só a base de toda a estrutura, então é onde você ganha dinheiro para poder fazer a inovação e fazer o processo. Então, se você não faz essa etapa da pirâmide corretamente, você vai estar sempre apertado para investir em tecnologia, em viagem, enfim, em novas pessoas para trabalhar com você e tudo isso. Então, é importante entender que aqui no 60 a gente vai ter como ponto de referência mesmo a questão do know-how, que é saber com segurança quem é a sua marca, o que você faz, como é que você se comunica através desse produto, gerando preço e competitividade. Então, hoje a gente pode ter a chance de escolher de ser uma empresa que só quer preço e competitividade, e aí você vai ralar, porque
num pequeno estudo do Instituto Buy Brasil, a gente tem 361 mil empresas no Brasil que trabalham com moda, então você vai ser mais uma dentro desse número tentando sair fora da caixinha, ou então você vai realmente gerar valor, ter processo de design, gerar competitividade, fazer o processo sistematizado e realmente ser uma empresa disruptiva do futuro e que a gente pode entender que tem realmente sucesso no caminho. Então é muito importante a gente entender de novo isso tudo junto, porque somado isso são 100% de sucesso. Não dá para viver só no 10, não dá para viver só no 30 e não dá para viver só no 60. Então realmente o correto é fazer a combinação desse sistema todo e estabelecer uma nova métrica para a gente criar, vender e comunicar, porque sem esse processo também nada acontece. Bom, e falando de inovação, que é os 10%, e de certa forma o que nos move de uma forma bem pragmática para entender o futuro, né? A gente começou em setembro de 2017 a trabalhar uma perspectiva em cima da ideia do novo, mas como esse novo dentro de moda que parece que tudo é novo. Uma conclusão que a gente vai construindo a partir de toda a construção da pesquisa, através de dados e de um contexto de mundo, é que, de certa forma, hoje a tecnologia tem ajudado com que a gente construa principalmente materiais de moda com muita diferenciação. Então, se a gente entender que todo esse processo ele tem um tempo para acontecer, né? Então esse gráfico mostra bem isso. Nós começamos em setembro de 17, em abril de 18 ele entrou para dentro das empresas. Essa é a grande diferença do projeto Conexão. A gente está conectados com os nossos associados, fazendo com que eles percebam a importância disso tudo. Ele vai ser o 10% agora no Inspira Mais, daqui 15 dias. Nós estamos todos muito ansiosos já com essa data. Ele vai ser o 30% em janeiro de 19 e ele vai ser o 60% em janeiro de 19 e em julho de 19. Então a gente tem uma longa história para falar sobre isso, porque a gente entende que um processo de inovação ele realmente tem um tempo para ocorrer e para ser assimilado. O que a gente entende exatamente é que a moda que a gente fazia, ou que a gente vivenciou até agora, acabou. Né? Aquela maneira de pensar, de construir produto, realmente está modificado. Hoje a gente tem uma questão de rapidez, a gente tem uma questão de demandas do próprio consumidor que tem acesso a milhões de ofertas e que se a gente não tiver dentro do nosso padrão de produto, ele vai escolher outra pessoa. Então não é só fazer mais produtos. Hoje a questão é pensar. Não adianta eu só fabricar, eu tenho que entender por que eu estou fabricando. Então tem que ter propósito, tem que ter protagonismo, tem que ter opinião, tem que ter força. Então o que a gente entende é que o consumidor, por outro lado, também está perdido, porque se você perguntar para alguém o que está na moda hoje, é perigoso a pessoa dar risada de você, porque na realidade tudo está na moda. Depende de quem eu sou, depende do que eu vivo, que tipo de trabalho eu tenho, onde eu moro, o que eu quero, o que eu quero amanhã. Quer dizer, a minha escolha de tendência pode ser a minha escolha amanhã. Na realidade não existe mais regras. O que a gente entende é que nos últimos tempos se falou muito sobre a palavra identidade. Nós mesmos trabalhamos muito isso com vocês a partir da ideia de entender a identidade brasileira, né? De entender a tamanha regionalidade que a gente tem como país e como isso impacta na escolha de uma cartela de cor quando um cliente seu compra no Nordeste ou quando um cliente do Centro-Oeste compra. Quer dizer, tem modificações de cartelas, tem modificações de shape, das formas das coisas, porque cada lugar tem o seu olhar. Então essa questão da identidade, ela passa também pelo mundo. O mundo inteiro está relacionado a isso, até porque as marcas estão buscando se reinventar, principalmente as marcas mais importantes do mundo. Então, se elas buscam essa reinvenção, elas vão partir da onde? Do baú antigo, onde estão todas as reminiscências, as tradições e todas as suas percepções. Se a gente olhar para o Dior, ele faz isso. Se a gente olhar para a Gucci, eles fazem isso. Se a gente olhar para a Burberry agora, que o Ricardo Tisci está lá trabalhando,
vocês vão ver que vai ter um monte de xadrez tradicional, um monte de camel de novo. Por quê? Porque é a base deles. Então essa tradição, essa identidade passa a ser muito importante. A gente entende como contexto do mundo, por exemplo, museus como o Victoria and Albert em Londres, ou mesmo o Metropolitan Museum de Nova York, trabalhando eu usei a palavra errada. Além de ter exposição de arte, tem exposição de moda agora. E a gente teve 3 grandes exposições no ano passado que impactaram, de certa forma, a maneira como os millennials, principalmente, entendem identidade. Porque até então, os millennials não estão aí para nada, mas eles vão passar a ser o nosso foco, porque eles vão começar a consumir. Então, eles precisam entender identidade. Então, 3 marcas muito poderosas, como Christian Dior, Cristóbal Balenciaga e a marca Comme des Garçons da Rei Kawakubo foram motivo de exposições, fazendo com que a gente então se afirmasse mais e percebesse mais a importância da questão da identidade. Outro museu que nem nunca faz muito nada de moda, fazia 73 anos que não fazia nada de moda, o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, ele resolveu fazer um questionamento muito interessante, se moda realmente era moderna. Então eu posso presumir com vocês que moda está na moda, porque se os museus estão falando, se a gente hoje é assunto, de certa forma, de uma academia ou de um lugar sagrado, onde a cultura, de certa forma, é reverenciada, a moda deixou de ser só simplesmente um produto ou uma coisa banal, ela passa a ter um significado. E aí a pergunta era super interessante, porque eles listam 111 itens, e desses 111 itens, eles começam a fazer uma reflexão sobre o que é realmente interessante. Então, a camiseta, como ela muda, a camiseta do time, onde está relacionado paixão e todas as histórias relacionadas a esporte, por exemplo. Quem nunca foi salvo aqui na plateia das meninas, salva por um vestido preto que você tinha que ir em algum lugar e você não tinha o que vestir e o tal vestidinho pretinho te resolveu o seu problema. Ou quando a gente imaginava que isso aqui era para fazer Cooper, vocês lembram dessa palavra que a gente usava para fazer Cooper? E hoje você pega avião e vai na primeira classe lindo de training, né, de roupa esportiva. Então, o quanto essa moda que parece tão moderna faz parte do nosso cotidiano e está absolutamente integrada na nossa vida. Então, essa integração, essa percepção de passado com futuro, de novo com velho, de tecnologia com natural, com sustentabilidade, todas essas coisas nos leva a pensar em alquimia. Alquimia, que é exatamente a palavra que significa a mistura de tudo, a perfeita combinação de todas as coisas. E aí a gente tem 2 pontos de partida, o atômico e o dinâmico. Quando nós olhamos para o atômico, a gente tem que entender também, de novo, num contexto mundial muito grande, a gente teve um impacto nos últimos 6 meses de enormes quantidades de filmes de ficção científica, onde colocava a gente num outro patamar, numa outra ideia, numa outra percepção de mundo. Blade Runner, que é a continuação daquele dos anos 80, impactou muito a gente em relação à cartela de cores, matérias, e por isso o filme não tinha um material normal. Todos os materiais eram muito ricos. Nós temos que levar em consideração que eu e mais milhões de pessoas fomos no cinema assistir isso. E quando eu saio do cinema, eu quero comprar o casaco que o cara está usando. Eu quero comprar a bota que ele está usando. Então isso nos interessa como pesquisa, como olhar, como processo de compreender o quanto essa imagem vai impactar você como consumidor. I know. What do you want? I want to ask you some questions. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. I know you're here. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left.
mais interessante para mim dessa globalização e dessa tecnologia, não sei se todo mundo sabe nessa sala, mas eu moro em Caxias há 5 anos. E dia 6 de outubro, esse filme estreou no mundo inteiro, inclusive em Caxias. Então eu acho isso genial, porque o mundo estava conectado, né? Então é tão fascinante você pensar que eu, como consumidor, vou assistir um filme e vai me impactar e eu vou querer comprar um produto que tem essa cara. E a gente tem que pensar hoje, principalmente na maneira como a gente está comercializando as coisas, tudo que é básico, tudo que é normal, a gente vai comprar pela internet, a gente não vai ter marca. Mas o que é de fora, o que é casaco, o que é sapato, o que é estrutura, a gente quer ter marca. A gente quer, é ali que a gente bota a nossa identidade. Então é muito importante a gente que está nessa indústria pensar muito sobre isso. Bom, designers são muito rápidos, rapidinhos. Em março de 2017, fez o seu desfile em Nova York baseado no Blade Runner do passado. Então ele constrói um cenário, coloca um chão molhado, traz silhuetas muito interessantes, onde a gente vê o quê? Capa de chuva, luva, galocha, a gente está falando o quê? De proteção. Então isso é muito importante perceber também. Por mais que ele vá vender camiseta e até jeans, mas a imagem dele é muito mais forte nisso. Toda essa ideia de tecnologia e dessa ambiência atômica também aparece em shows, por exemplo, da volta do Kraftwerk, que é uma banda muito famosa alemã dos anos 80, e toda a apresentação deles na Europa agora teve esse jogo de luz, essa luminiscência, esse aspecto diferente. Por outro lado, a gente lá do núcleo, a gente é muito conectado com as escolas, porque é nas escolas que as coisas estão acontecendo, principalmente nas escolas inglesas. E a gente teve o exemplo desse garoto, desse irlandês, do Louis, que para mim é o novo mesmo. Assim. Ele cria a matéria, então ele desenvolve toda a matéria do processo de construção da roupa dele, ele mostra isso no Instagram, então esse é o outro senso para mim da disrupção, quer dizer, eu faço, eu mostro, eu conto para as pessoas porque eu sei que ninguém vai ser capaz de fazer tão bom quanto eu faço, então não existe aquela coisa do segredinho ridículo achando que eu copiei Prada e só eu sei o caminho da cópia da Prada, né? Então é bem interessante pensar nisso. Ele mostra todo o processo no Instagram e o que é mais bacana, o dia que eu o descobri e que eu escrevi para ele, nossa, o seu trabalho é maravilhoso, meia hora depois tinha um agradecimento. Então o cara ainda me responde, o que é mais legal, mais interessante, por essa interação, essa integração de pensamentos. A roupa dele não é uma roupa fácil e tranquila de entender, ele tem um nicho muito específico, ele tem uma pesquisa, e nem por isso ele deixa de vender. Hoje ele está fazendo projetos interessantes, já eu sigo o tempo todo. O Instagram dele é exatamente como está escrito aqui embaixo, esse lab com os pontinhos. Ele está fazendo uma série de processos nesse momento com figurino para balé, figurino para filme, mas eu tenho certeza que logo mais ele começa a fazer roupa e vai ser um sucesso. Então, a gente, dentro desse questionamento de mundo, de ficção científica, de todos esses impactos que a gente estava vendo, a gente fez uma pergunta: o que é necessário hoje ainda para a moda? Qual é o grande diferencial que a gente ainda pode trabalhar nisso? Então era chegar na perfeita alquimia de construir o novo, que é o encantamento, que é isso que você precisa como consumidor e é o que o consumidor precisa do seu produto, porque o mesmo produto a gente já tem. Então eu não preciso fazer o mesmo do mesmo, eu tenho que fazer algo realmente diferente. E aí a gente bate na tecla de que moda é negócio. E moda é um negócio muito sério, na realidade. A gente gera empregos, a gente gera impostos, a gente movimenta o mundo inteiro com a história da moda. Então, mais cuidado com tudo que a gente faz, né? E mais certeza nas coisas que a gente faz, se faz necessário. Então, quando a gente olha para o atômico, há pontos muito interessantes e que a gente hoje já consigo ver isso aqui, resultado de matéria-prima. Então, no Inspira Mais, vocês vão encontrar uma série de materiais parecidos com todos esses aspectos muito brilhantes. A gente falava em viscosidade, não era um verniz brilhante, era ultra brilhante com aspecto molhado. Então a gente vai ter coisas muito interessantes para mostrar para vocês. Desfiles muito importantes apontavam para essa tendência de materiais inovadores. E isso é muito interessante porque quando nós olhamos principalmente para a questão da matéria, para o olhar da matéria,
é tudo muito diferente, mas a modelagem é muito igual. Então o trench vai ser sempre o trench, a bota vai ser sempre a bota, agora o material que está sendo construído, isso é completamente diferente. Isso nos dá uma certeza muito interessante de que a modelagem nesse momento está em baixa. Então a ideia do modelo da história não é mais o importante, mas sim qual a matéria que eu aplico sobre isso, porque nós temos duas palavras muito importantes hoje, principalmente no quesito de inovação, que uma delas é conforto, e depois que as pessoas descobrem conforto, elas nunca mais esquecem disso. Lembre do seu tio, do seu pai, do seu avô, o dia que usou a primeira calça de jeans com elástico, que ele não queria nunca na vida, porque aquilo era coisa de mulher, mas depois que ele usou, ele nunca mais quis tirar. E a mesma coisa aconteceu com os tênis feitos de meia, e que deu uma sensação de conforto para a gente, que a gente nunca mais vai querer tirar algo parecido do pé. Então, se a gente não faz tricô, se a gente não tem capacidade de construir isso, nós temos que criar soluções, matérias, para que esse conforto permaneça. Então, todas essas ideias de, por mais que tenham aspectos resinados, plastificados, estranhos, tecnológicos, eles vão falar com essa ideia de conforto. Marcas americanas, essa marca é uma marca gigantesca de sportswear, assim, que chama Philip Klein, e no desfile de Nova York de setembro passado, eles colocaram uma nave dentro do desfile, justamente para mostrar essa mulher intergaláctica, né, essa mulher incrível. Então, é a comunicação do produto. Aqui já é o consumidor final recebendo a mensagem. Olha, você assistiu Blade Runner e a nossa marca está trazendo uma roupa que tem essa imagem. E aí vocês vão ver o namorado dela. Né? Então é o futuro, né? Literalmente. É bem interessante porque a matéria do macacão, a história toda, fala exatamente dessa estranheza de matéria dentro de uma modelagem que é muito comum. Então, brilhos temos vários, muito interessantes, principalmente que tenham texturas. Outros aspectos de glitter, não aquele glitter comum, com cara de barato, mas glitters opacos, glitters com outro tipo de... que não solta. Então tem uma baita tecnologia em cima disso para que a gente realmente tenha algo diferente. A própria transferência de coloridos, como essa bota da Balenciaga, nos tecidos, o irisado, vários efeitos que vão ficar super importantes, por exemplo, nos aspectos metalizados, nessa combinação hoje que a gente não sabe mais o que é um sapato esportivo, o que é um sapato de performance, o que é um sapato de usar no dia a dia, está tudo muito misturado, está tudo muito confuso, e confirmado na última semana agora da Semana de Moda Masculina, onde praticamente todos os desfiles tinham muito tênis. Então, assim, pelo menos por mais 24 meses a gente pode continuar pensando em tênis. Mas também já é o momento da gente pensar o que vem depois, porque se todo mundo está fazendo, chega um momento que isso vai desaparecer. Então a gente precisa se preparar para o próximo. E aí essa ideia desse esportivo ainda mixado com cara de luxo, que a gente meio que não tem, até na forma de usar, né? Dá para colocar terno e usar um tênis mais estiloso, enfim, dá para usar um vestido, e as meninas também podem usar um vestido ou um terno e colocar um tênis que vai dar um aspecto legal. Outros aspectos estranhos, por exemplo, franja, mas não é a franja que a gente está acostumado, que vem vindo, de certa forma, bem nos 60%, como a gente chama, mas franjas muito longas, franjas com 50, 60, 1 metro de comprimento, que realmente causem uma diferença, que realmente façam a diferença. E isso acontece numa combinação muito clara da sofisticação da franja, né? Trabalhada aqui quase como um artigo de alta costura. E brilho por tudo. Não, é uma estação onde a gente vai estar trabalhando muito essa ideia. Então, quais são os pontos mais importantes para vocês fotografarem e não esquecerem? Ultra brilho, metalizado, holográfico, plastificado e uma ultra franja. Então, esses são os pontos mais importantes para a gente sempre lembrar dentro dessa ideia de inovação dos 10%. A outra palavra é a palavra dinâmico, porque a gente entende, como tudo, que 50% poderia ter essa explosão de genialidade, de brilho, de impacto, de conceito, mas, por outro lado, os outros 50%,
ele está baseado em questões muito extraordinárias com relação à matéria. Extraordinárias no sentido de pensar que realmente a gente tem que entender design, né? Que a palavra design não significa desenho, a palavra design significa processo. Então isso é extremamente importante. E quando a gente imagina integrar tecnologia com natureza, que era dentro da palavra o que é necessário, era uma pergunta muito clara, como é que nós vamos falar de tecnologia e como nós vamos falar de sustentabilidade, é estabelecer novos parâmetros, novos padrões para matérias e também, de certa forma, um novo conteúdo para apresentá-los. Então, o que a gente foi buscar como referência é que, há 100 anos atrás, uma escola surge na Alemanha, que é a escola Bauhaus, que determina a forma e função, que é a perfeita definição de design, e a partir disso tudo se estabelece uma nova ideia para produtos. A indústria realmente passa a existir e a funcionar a partir de todo esse pensamento. Então, hoje, a gente entende que no cotidiano isso se torna, de novo, muito claro e muito necessário que a gente perceba como indústria, para que realmente a gente possa juntar essas necessidades que o consumidor tem num produto, estabelecendo um diálogo com ele, onde ele compre um produto porque tem algo a mais para oferecer para esse cara. Então, não é só encantar também, mas é ser desejável, é ser necessário no armário desse cara, né? Então, aqui só uma pequena passagem para a gente entender, enfim, Bauhaus, 100 anos, toda a construção de um pensamento de matéria e de estruturas. The Bauhaus was the greatest design institution of the 20th century, without a doubt. It's affected everything. Our cities on a huge scale, turned them into rather mechanical machines. And it's turned our interiors into rather nice, simplified, kitchen-like instruments. Die Kontribution des Bauhauses bestand darin, dass wir, was ich nennen möchte, eine optische Wissenschaft sammelten. E você poderia estar me perguntando, né? Mas por que eu tenho que entender de Bauhaus se eu estou querendo só fazer produto? É porque realmente hoje a gente tem que entender mais do produto, né? Tem que entender além das coisas. E aí a Bauhaus, ela nos ensina exatamente essa percepção, que se nós olharmos para trás, em 1919, por exemplo, eles tinham acabado de sair da Primeira Grande Guerra Mundial, e essa tecnologia desenvolvida principalmente para o caso dos fuzis, na realidade, é que vão me dar a chance de trabalhar, eu estou sem laser aqui, mas toda a estrutura tubular que a gente vai ver aqui na frente. Então, na realidade, a tecnologia usada para a guerra vai me dar uma percepção muito clara, principalmente nos metais, de como isso pode tornar a indústria de produtos mais interessantes. E essa cadeira, que é absolutamente um símbolo do Bauhaus, isso vem do cano do fuzil, né? Então, de toda a inovação parte de um determinado processo, e essa escola foi revolucionária. Então, quando a gente olha hoje para a moda, a ideia do tubular é extremamente importante para a gente, porque ele aparece não só na parte de decoração, de luminárias, mas ele vai aparecer nas bijuterias, nas alças das bolsas. Tem uma questão muito interessante sobre a escola Bauhaus ter levado para dentro da escola artes consideradas menores, então tapeçaria, estamparia, carpintaria, tudo isso foi incorporado pela escola e trabalhado como regra, né? Então, o trabalho da Annie Alberts, por exemplo, que é essa senhora que temos esse quadro dela geométrico aqui do lado, perdão. A Annie Alberts vai ter uma exposição no ano que vem na Tate Modern, em Londres, gigantesca. Então, assim, se eu tenho essa estampa no meu produto, isso vai, de certa forma, se comunicar com o desejo de alguém que está vendo todo esse movimento de propagação dessa cultura. Então a gente entende que todo tipo de jacquard, principalmente jacquard com 3D, com novas texturas, são extremamente importantes. Esse exército que a gente acabou de ver, nada mais é do que Alexander Wang, fazendo o seu desfile de setembro em Nova York, com o quê? Zippers, que é outra coisa que a gente entende muito como dinamismo, porque há uma nova
percepção dessa ideia do produto. Então, o 3 em 1 se torna uma realidade. Aqui um trabalho de um aluno da Escola Central St. Martins, que brinca com a ideia do reposicionamento da mochila na calça. Mas quando a gente olha para a Gucci, propondo para o cliente dela um sapato com 3 ideias de uso, então eu posso usar a sapatilha mais o solado e só a sapatilha, criando assim encantamento e uma forma dinâmica de se consumir moda, né? A mesma coisa do Wang, com as possibilidades de fechar e abrir zippers, transformando assim o contexto externo da bolsa. Então, a moda, na realidade, está pedindo vários aspectos interessantes de toque, de tato. Por exemplo, Marni criou esse couro dublado com espuma, onde mostra a espuma, não esconde, né? Deixa visível essa ideia do macio, e de novo a palavra conforto se torna tão importante. A ideia do workwear, então assim, de certa forma, todo o uniforme de trabalho, toda a ideia da gente pensar não só calçado de aventura, roupa de aventura, mas sapato de segurança, e de como a imagem do impacto do sapato de segurança pode influenciar a moda. Então é bem interessante que dá para fazer uma grande pesquisa, principalmente da ideia dos hidrófobos, que são os materiais que não permitem a entrada de água. Então a percepção desse conforto, obrigado, a percepção desse conforto, e tem vários materiais com essas possibilidades de cobertura, né, enfatizando essa ideia. Então aqui no spot do dinâmico, o mais importante é pensar em tubular para enfeites, para todo tipo de ação de metal que eu possa ter, jacar, zíper, proteção, e a ideia do impermeável e a espuma. A gente está inaugurando também uma nova ideia da cartela de cores, onde a gente tinha sempre 30 cores, dividida em 10 cores por etapa. E dessa vez a gente, num estudo muito claro e muito certo, entendemos que era impossível usar 10 cores novas numa coleção, que na realidade era mais fácil você ter um número limitado. Então, já que a gente tem 30 cores, 10% das cores, 3 cores, significa o 10%, 9 cores significam os 30% e 18 cores significam os 60%. Dentro dessas nova ideia, nós dividimos as 18 cores dos 60% entre cores que são os hits da estação, então que um dia foram inovação e em 18, 24 meses estão chegando na base da pirâmide, e os clássicos que são atemporais em qualquer indústria, tanto na indústria da confecção como na indústria do calçado. Então a gente está alavancando essa nova ideia. E também trouxemos para vocês, porque eu acho que tem que ser transparente, tem que ser muito forte, da onde saem as 3 cores que são organizadas a partir da apresentação agora do Inspira, onde a gente tem um tom de violeta, de berinjela, na realidade, um vermelho e um cinza verde. As imagens que são construídas à pesquisa, elas se repetem, elas criam uma similaridade. E a partir do número de cores, de vezes que essas cores aparecem, elas ganham importância e assim se transformam de uma forma matemática e precisa, e não de uma forma de gosto ou de aleatoriedade, tipo, o Walter gosta de vermelho, então tem que ter vermelho, o Marney gosta de cinza, tem que ter cinza. Não, na realidade é um processo de trabalho que determina quais são as escolhas das 3 cores que determinam a história da estação. Então a gente tem esses tons bem fortes, bem marcantes para a próxima estação. Bom, isso aqui já foi 10% na edição passada e agora ele é o nosso 30%. E na realidade o que nos leva a pensar em resistência é tanta intolerância no mundo, né, e que de certa forma vai acontecer o efeito contrário, né? Então ele foi objeto de pesquisa em fevereiro de 17, ele entrou nas empresas em setembro de 17, ele foi o nosso 10% no janeiro desse ano, ele está sendo 30% agora no Inspira Mais e ele vai ser 60% em janeiro de 19. Então a gente vai confirmar várias coisas com vocês aqui agora.
Então, o que a gente entende, na realidade, como força dessa palavra é ação e reação mesmo. Se a gente vê, por exemplo, de novo, o Trump trancando as crianças lá na fronteira do México, a cultura do México passa a ser valorizada. É uma ação normal, assim, é muito racional isso acontecer. A gente vai ficar com pena, a gente vai ficar com dó, e tudo que for mexicano, hoje não, né? Tudo que for mexicano, a gente vai ter dó, não, a gente achou ótimo, mas na realidade a sensação teria de ser de acolher essa ideia, né? Hoje a gente deu bem assim, bem feito, né? Então, de certa forma, o que a gente entende é que esses elementos tradicionais, eles acabam se impactando no nosso ver. E vocês vão ver que isso está acontecendo de uma forma muito interessante. A rebelião é uma palavra muito forte. Gucci usa isso, a Revolução de 64. Gucci vai usar a Revolução de 64 na França para falar dos jovens, do movimento dos jovens. Então, liberté, égalité, fraternité vai passar a ser um lema na campanha deles. Então universidades, escolas, realmente a rebelião. Rebelião por um mundo melhor, um mundo melhor para eles, principalmente para o consumidor da Gucci, que 65% do consumidor da Gucci é millennium, então eles estão absolutamente se comunicando com essas pessoas. Então, dentro dessa ideia de rebelião, a gente entendeu que a palavra teatral era extremamente importante, porque se nós também vivemos ainda um subsídio, resquícios ainda muito fortes de crises, de coisas muito difíceis no mundo inteiro, esse teatral ajuda a camuflar isso tudo. Ele cria uma dose de escapismo que leva a gente para pensar outras histórias e não só no mau humor e nas guerras, em todos os problemas que a gente tem. Então, de certa forma, quando a gente imagina o primeiro tema, que é o overinfo, a gente vai entender que esse overinfo ele fala exatamente do exagero mesmo. Ele está falando do que nós apelidamos com muito carinho no núcleo de barroquismo. Então, a ideia de nenhum espacinho pode faltar alguma coisa. E a gente entende isso como refugiados, pessoas que saíram das suas terras e que trazem essas reminiscências de tradição para tapar os buraquinhos da saudade, né? Então é bem isso que a gente vê. Tudo tem textura, tudo tem enfeite, tudo tem um detalhamento a mais. Tem muito desse olhar, principalmente aqui, eu sempre vejo isso, me lembra sempre Novo Hamburgo, essa questão alemã da pintura tradicional, das louças, das casas, das madeiras pintadas. Então a gente tem esse sapato infantil da Gucci, reflete exatamente esse carinho, esse olhar pela tradição, que é super interessante. Quando a gente vê a campanha do Dolce & Gabbana, então, que é Itália, Itália, Itália. Aliás, mentira, Sicília, 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 não é nem Itália. Então é muito interessante que isso acaba impactando no prato de macarrão, na maneira como eu mostro Veneza, na maneira como eu quero falar, né? Eu quero fazer parte disso, eu quero ir para Veneza. Não é só vender produto, mas é vender a ideia do lugar, que é tão lindo também, né? E aí a gente vai ver todo esse barroquismo, de novo, misturado com folclore, extremamente acelerado, né? De bastante matéria. É bem bom para quem faz enfeite, é uma estação maravilhosa para quem está fazendo enfeite, porque todo mundo vai ter que usar bastante enfeite, né? Então a gente vai vender bastante. Mesmo aspectos outros, né, típicos, por exemplo, a volta dessa bota cowboy, que o Ralph Simons colocou no Calvin Klein, de certa forma ele está trabalhando a identidade americana, então essa identidade vem forte também em jeanswear, em todas as outras questões, né, da botina. E aí vocês podem ver que é enorme a quantidade de bordados, de aspectos de flores, em todos os produtos, em todos os sentidos, seja ele infantil, masculino, não tem regra, é realmente trabalhar essa quantidade de informação. Cada marca interpretando isso da sua maneira, com seus códigos, né? Então é bem interessante. Então, acúmulos, né? Acúmulos, a quantidade de de coisas em cima, aplicadas em cima. Bordados, taxas, todos os aspectos de hiperdecoração mesmo, né? O que a gente chama carinhosamente de overinfo, uma super informação em todas as ideias de processo de aplicação de tudo.
A gente entende, de novo, também dentro desse overinfo, a volta do animal print, principalmente nessa cartela mais renovada, de cores mais saturadas, mais brilhantes, assim. Opa, eu apertei ali e me perdi. Eu e a tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo ser menos... Então, os spots são folclore e barroquismo. Não, ela está louca e foi sozinha, não estou conseguindo controlar. A outra palavra do teatral é a ideia do volume, e isso também se concretiza de uma forma muito clara a partir de solados e principalmente de enfeites que se falam por si, de tão grandes que eles são. E a gente vê isso também em outras áreas do design, também, como a bijuteria, por exemplo, a volta dos maxi brincos, né? Ou então de mangas gigantescas, de tecidos armados, tecidos estruturados para criar essa silhueta. Então a gente vai ver grandes laços, grandes fivelas, grandes paetês. É realmente uma ideia de proporção renovada, a proporção completamente modificada. Então nada é tímido, exatamente tudo é muito forte, tudo é muito grande e tem uma presença enorme, né? Como forma, como cor, como estrutura. Então, realmente, nesse ponto do volume, quando a gente fala enfeite, quando a gente fala detalhamento, é proporção. Mas a gente também pode falar em matérias mais estruturadas, mais rígidas, para que se tenha, de certa forma, essa noção forte de proporção. Solados acabam ganhando, de novo, um olhar muito interessante para essa ideia da proporção. Cintos muito largos. E o mesmo acontece, por exemplo, na textura. Então, um sapato de pelúcia, um acabamento de pelúcia nas bolsas, para que você tenha realmente a ideia de volume. Os tops do infantil, os laços, os cadarços, eles ganham também novas proporções, novos tamanhos. E isso fica muito claro, principalmente... Está dando algum pepino aqui, peço desculpas. É uma brincadeira, é uma animação para a gente entender o mais bacana dos sapatos que está no momento agora, que é o triples, que é essa ideia de 3 solados. Então ele realmente tem uma estrutura muito diferenciada. Ele fica grande no pé, assim. Você tem que ter, eu diria até coragem para usar, porque realmente chama muita atenção. Assim, é bem bacana, bem moda, extremamente moda. E isso acaba impactando outras marcas e outros pensares na maneira de fazer solados, né? Instigando a gente a ter volume e a ter novas construções muito interessantes, aerodinâmicas, às vezes com construções muito simplificadas, como aquele da Zara, que na realidade você vê que é uma sobreposição de matérias até, não tem tanta inovação no quesito injeção. E marcas como o Dior, por exemplo, bancando a ideia de sneakers, né? E cada vez mais. O último desfile do Cruise, do Louis Vuitton, os tênis viraram botas, então a estrutura viraram botas longas. No masculino agora, o Virgil, que é da Off-White, fez uma coleção intensa também de sneakers e tênis, então na realidade é uma coisa muito importante isso. Então, estruturada e proporção são os spots do volume. E aí o outro ponto interessante é o bloco de cores, onde a gente entende que é uma nova regra para a combinação das cores, né? Onde a gente percebe a força do vermelho, então vermelho total mesmo, assim, e às vezes total look, então a roupa vai ser vermelha, o sapato vai ser vermelho, tudo vai ser vermelho. Ou aspectos onde as cores são usadas em combinações blocadas, né? Cores vibrantes, como essa campanha do ICMA. Ou totalmente amarelo, que é outro ponto bem interessante que está acontecendo. E aí começam as combinações mesmo, formatando os blocos de cores. Então isso também evidencia um novo uso da cor. Há uma geometria, né, bem combinada,
Esse binômio azul, vermelho e branco, de novo, pela importância dessa identidade americana que as marcas americanas estão buscando, começam a falar mais forte, principalmente com a volta da fila, né, que é a cartela dele de cores. Isso começa a impactar bastante na gente e na percepção do produto. É como se a cor tivesse liberado mesmo no sentido de vale tudo. E a Adidas, entendendo isso, ela vai fazer produtos específicos para que você compre cor, né? Então, é uma coleção da Adidas relacionada onde todos os projetos de produto têm a mesma cor. Então, aqui é importante pensar tudo vermelho, amarelo, azul, double face para as matérias, principalmente para bolsas, principalmente para casacos, até para, de certa forma, acabamentos dos sapatos, das sandálias, e a ideia do uso dos blocos de cores. E a cartela do 30% estabelece uma noção muito clara dessa ideia tradicional da cor, né, de bordados tradicionais. Se a gente olhar para os bordados alemães, eles têm essa gama. Se a gente for para o Peru, também tem essa mesma gama. Se a gente vai para a China, essa é a cor dos bordados. Então é a cor que as pessoas veem na natureza e refletem para os materiais. Mas ouro e preto, que são extremamente importantes. Bom, e aqui no 60%, a gente dizia para vocês, lá em agosto de 16, a gente dizia para a gente mesmo, mas já em março de 17 e no Inspira Mais de julho de 17, a gente dizia, para viver os tempos do futuro, a gente vai precisar da leveza. E realmente isso se concretizou de uma forma extremamente interessante. Então, já no janeiro passado, a gente já era 30%, e agora a gente é os 60% dessa edição do Inspira Mais. Nós estamos trabalhando ainda a ideia da leveza. Nunca vivemos num mundo material tão leve, fluido e móvel. Nunca a leveza criou tantas expectativas, desejos, obsessões. Nunca ela incentivou tanto a comprar e a vender. Até porque a noção de valor da gente mudou. Antigamente a gente só comprava aquilo que era pesado, porque o pesado era o sentido de valor. A tecnologia trouxe a leveza, e hoje a gente compra a leveza pelo sentido de novo, de importante. Pensa no seu casaco de inverno que pesava 3 quilos há 5 anos atrás e quanto pesa o seu casaco de inverno hoje. Então essa mudança é extremamente interessante. Então, ora isso vai funcionar na estrutura, ora isso vai funcionar também nas matérias que trazem conforto e praticidade. E isso fica sempre muito inerente de como essa elegância e de como toda essa ideia, de certa forma, de transparências, desenhos em miniatura, completam essa ideia da leveza. A gente tem mais palavras, mas é fácil de entender todo esse processo, até porque a gente já está mais acostumado com isso, e vocês vão ver que as confirmações ficam cada vez mais claras aqui no 60%. O que a gente chamava de gravitacional eram todas as intersecções de materiais transparentes, a ideia do uso de material transparente para a construção de produtos. Então, isso no mercado já é uma realidade super clara, né? A ideia desse PVC transparente sendo usado, dos acrílicos e de tudo isso. Então, a gente sabe que a base do mercado já está bem trabalhado, isso já é mais fácil de vender, vai ser mais fácil de trabalhar essas silhuetas e essas imagens. E ele realmente confirma em vários setores, independente de preço, tem desde a Chanel, Zara, chegando na Renner, você tem, em todo mundo você tem esses aspectos de transparência. Chanel trabalhando isso no Instagram, no site, tornando essa imagem ainda mais sedutora, mais interessante, mais desejável. A importância dos acrílicos, de todos os injetados com aspectos de transparência, quer dizer, isso se torna realmente uma confirmação muito interessante. E de como, de forma muito criativa, as pessoas estão usando isso nos produtos, inspirando a gente a ir além disso. Então tem bastante transparência. Que nesse momento aqui a gente vai falar basicamente principalmente de PVC ou de outras estruturas com cara mais de material mais rígido,
mas que essa transparência também pode ser decodificada em outras milhões de coisas. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi o clipe da Anitta trabalhando exatamente essas matérias com transparência no final do ano passado, levando para dentro da ideia da roupa, do vestuário, essa textura. E aí era bem interessante porque quando eles fizeram esse clipe não tinha nenhuma marca fazendo isso, e eles usaram uma marca que faz roupa de motocross, para fazer isso. Então, como na realidade a gente pode olhar para outros mercados, outras histórias e trazer isso para dentro da moda, né? Então aqui é importante acrílico, transparência. Outro ponto importante é a miniaturização, e aí os desenhos pequenininhos, que é isso que dá a ideia de leveza, uma característica do infantil, mas que no adulto hoje está funcionando super bem, tanto na campanha, tanto na maneira de expor, de contar a história, mas também a ideia de objetos, né, como mini correntes, mini bolsas, mini mochilas, né? Então essa é a ideia do pequenininho. Estampinhas menores, estampas mais delicadas, o efeito da gravataria, os saltos menores, a ideia da proporção ao contrário do volume, né? Ela bem pequenininha mesmo, a ideia desse micro. Então, estamparia principalmente e proporção são os dois pontos importantes da miniaturização. Essa ideia do Evanescence, ela vem para falar de novo da transparência. Oh, perdão, não aqui. Aqui vem da água com gás. A gente queria resolver várias imagens de ar, de como a leveza podia se manifestar. E a gente pensava em copo com champanhe ou copo com água com gás, e surgia a ideia das borbulhas. E realmente isso é um detalhe que está acontecendo muito forte, principalmente nos enfeites e nas aplicações de hotfix, por exemplo, o uso de pérolas e de círculos trabalhando essa ideia de borbulhas. Então isso é bem 60%, estabelecendo o mercado, mesmo desejo. Eu tive num shopping de confecção no sábado, fazendo uma apresentação sobre valor de marca, e o momento do tricô agora é tricô com pérola. Achei isso muito interessante, como tudo isso no final fica combinado, fica igual. E é natural que nos 60% a pérola ou a borbulha se transforme em poá. Então vai vir, de certa forma, a gente vai ter uma referência bem grande em cima dessas estamparias, das possibilidades de uso desse poá. A coleção ela foi pensada para todas as peças se conversarem, desde a cartela de cor até a escolha da matéria-prima, caimento, as proporções. Esse é aquele projeto legal da Riachuelo que leva uma marca muito sofisticada para dentro do mercado, foi que mercado de produtos mais populares, né? E a Paula Raia fez toda essa brincadeira em cima do poá. Então esse Evanescente, a gente acredita muito nisso, essa brincadeira do filminho da Zara que eu amo, que na realidade fica brincando com o sapato, colocando os spots em cima dele, é realmente para criar encantamento em cima dessa matéria. E mesmo solados, onde tem referências de círculos, aquela ideia do acabamento de brog inglês, né, do bordadinho que aparece nas finalizações ali, também lembram muito essa questão do poá. Então, a quantidade de produto que existe é que realmente isso está estabelecido. Então, borbulhas, pérolas e poá são os pontos mais importantes. A gente tem um inflável, que de certa forma também é uma característica da leveza, né? A gente pensava muito em bexigas, e aí quando a gente vê toda essa brincadeira em cima de elementos, ou mesmo do visual merchandising feito pela Louis Vuitton nos últimos tempos, se confirmava muito essa ideia desse material gordinho, né? Dessa ideia de inflado. Então a gente tem os matelacês, a gente tem uma série de outros produtos que indicam, de certa forma, a força dessa ideia de 100 ângulos, né? De ser arredondado, de ter realmente uma ideia de uma outra superfície. O tênue é exatamente a ideia da transparência, só que de sobreposição. Então, no caso, a ideia aqui são as telas. Então, as telas pretas sendo muito usadas no desenvolvimento de inúmeras possibilidades de proporções diferentes de produtos, trazendo, assim, sofisticação. Então, é muito interessante que isso também pode... O preto é o ponto mais importante dessa história, mas aparece em cru,
e aparecem também combinações de cores, sobreposições de cores também, que são bem interessantes. Dando uma ideia de camada, mas fortalecendo ainda essa ideia de transparência de cor, como, por exemplo, esse cadarço misturado verde com laranja, criando assim uma terceira cor. Então, isso é bem interessante e bem rico de pensar. Então, todos os elementos de acabamentos, babadinhos, matérias que falam, que transmitem essa ideia desses telados. Então, sobreposições transparentes, principalmente de combinações de cores diferentes que são bem interessantes. A ideia do fluido, que é outro ponto importante também nessa estação, principalmente para quem faz moda mais popular, moda mais rápida mesmo. Então, a ideia de que não só a matéria, mas o desenho também tem que ser fluido, então as linhas, os recortes são fluidos, mas muito disso também são as matérias, porque a gente ainda tem o impacto dessa bota que é mais ensacada na perna, de bolsas que são grandes e que vão ser molengas, então tem muito torcido, muito top, muito drapeado de certa forma, muito nó, e eu preciso de matérias maleáveis para poder fazer tudo isso. Essa é a linha de festa da Forever 21 e é baseada toda em tecidos com muita fluidez. E aqui de novo, o que a gente considerava como a bota da estação mesmo, né? Que precisava ter materiais mais fluidos para a gente conseguir essa silhueta, e isso está se confirmando. É bem interessante como, de certa forma, também aparecem os nós, os torcidos, e aí a matéria precisa realmente dessa maleabilidade. A fluidez a partir das linhas, dos recortes, da ideia de superfícies, né, de design de superfície, então também enfatizando isso. Formas sinuosas e matérias fluídas são os pontos mais importantes aqui dentro dessa palavra. A ideia da esqueletização ela era super importante porque ela dava uma percepção de leveza a partir do estrutural das sandálias, e a gente vê isso muito claro, principalmente hoje os elásticos com cara de rede, né, criando esses efeitos interessantes não só no calçado, mas também na roupa. Todo tipo de perfurado, todo tipo de ação que dá a ideia de estrutura é bem válido e bem-vindo. Então, na parte dos esportivos, isso acaba tendo uma reação muito clara com o solado, criando assim efeitos de decoração ou de ideia de dinamismo, por exemplo, que no sapato esportivo é super importante. Então, estrutura por tudo quanto é lado. Principalmente nos solados. Essa combinação que eu acho muito interessante, né? Moletom, mas com uma outra parte bem rígida, bem estruturada. Combinações interessantes de matérias de sobreposição para continuarmos pensando nessas redes, que são sempre muito importantes. Então, os vazados e a ideia de estrutura são os spots mais importantes aqui. E o outro ponto interessantíssimo na pesquisa, e que se confirma realmente como algo que eu entendo até algo que a gente vai caminhar ainda por bastante tempo, é a questão da elasticidade nas matérias, porque isso está relacionado com a palavra conforto, e o consumidor, depois que aprende isso, não vai mudar tão cedo. Então, a gente da indústria de matéria, o nosso grande desafio hoje é construir novas matérias que possam solucionar essa questão sem ser tricô, sem ser neoprene, que possam levar materiais para vocês criarem realmente produtos encantadores, dando a solução para o seu cliente desse conforto que ele vai exigir daqui para frente. Então, a ideia é ampliar essa nossa ideia de como nós podemos ter materiais que vão ter nessa propriedade do conforto, da elasticidade, a possibilidade de materiais novos, com preços legais, fáceis de conseguir, porque o tricô entrou, mas a gente não consegue produzir em quantidade para isso virar, de certa forma, um produto commodity, a gente tem uma série de problemas, então temos que achar soluções nessas matérias, e eu acho que a gente ainda tem um bom tempo para descobrir realmente como a gente vai satisfazer esse consumidor tão ávido por essa palavra e por essa experiência, que eu acho que é fantástica. Então, conforto, elasticidade, e principalmente a ideia do cadarço, né? O mais novo é o cadarço que já está mais fixo,
com elástico que permite enfiar no pé e calçar mais rápido, tornando a vida das pessoas mais tranquila. E aí o que a gente chama de tendência de reminiscência é que a gente continuou na pesquisa percebendo nos desfiles, nas marcas mais importantes, ainda uma constante de um detalhamento que já tinha sido 60% na nossa edição passada, então naturalmente ele desapareceria, mas ele continua tão forte que é a ideia do patchwork. Então, assim, quem faz coleções menores, quem faz coleções cápsulas, é uma boa chance de vocês se livrarem dos seus estoques. Então, aproveitem esse momento que as pessoas estão entendendo um sapato com várias matérias ou com matérias diferentes para gastar aquele dinheiro que vocês têm parado lá no fundo da fábrica. Então, é uma boa brincadeira para exercitar a criação, mas também aproveitando esse momento da moda que é ainda muito, muito forte. Tem muito detalhamento a partir de construções de cores, de detalhamentos diferentes, de matérias diferentes. Então, vale a pena se jogar e ainda pensar nisso para uma mini coleção, uma coleção cápsula, uma coleção que vai para o seu online, de repente, falando disso, que eu acho que é bem bacana. Então, trabalhar todas as formas de patchwork e toda essa intenção. A cartela de cor está baseada de uma forma muito explícita em pastéis que são sujos, então há uma gama muito forte desses apastelados. Aqui é o filme da campanha da Zara, do masculino, mas a gente tem aqui a cartela definitiva com toda essa gama das 11 cores, estabelecendo uma nova gama de pastel mais sujos, baseados ainda num tom de chocolate e um vermelho um pouco mais forte, um cereja um pouco mais forte, mas bem clara essa percepção. E aqui as cores que nós denominamos de clássico, que na realidade vai do café, como se fosse um fende, um nude, e o preto, e depois azul marinho, branco e vermelho, que seriam as bases da confecção. Então, fica bem equilibrado como cartela. E aí, todas elas juntas, as cores do 10%, as cores do 30%, que fazem parte da ideia da rebelião, os hits da estação e os clássicos, totalizando assim as 30 cores para as coleções. Bom, a gente sempre gosta de frisar que todo o material apresentado no Inspira Mais, a partir do final do Inspira Mais, ele está à disposição de vocês na Materioteca Original by Brasil, disponível online, vocês podem acessar, descobrir novos materiais que continuamente são aplicados na Materioteca, eles são renovados quase que semanalmente. E eu aproveito para convidá-los. O frio da barriga está chegando, né, Ari? E a gente tem o maior orgulho de apresentar o único salão de design e inovação em materiais da América Latina. Então, assim que a gente recebe as pessoas, é assim que a gente coloca, de certa forma, as ideias em prática, facilitando a vida das pessoas que constroem produtos, né? Tanto o produto do lado de cá, como o produto do lado de lá, que é o produto final. Hoje a gente tem bem diversificado esse público de visitação, então isso enriquece bastante também a pesquisa e a percepção das matérias. A gente tem pontos bem interessantes. Nessa edição é inovação, então vocês vão ter um corredor de inovação para falar de matérias, de formas de fazer, de insumos que estão sendo aplicados dentro dessa ideia da inovação. O preview do couro já traz as cores do 2020_1, então a gente já tem a referência das cores do próximo semestre, as 3 cores que vão estar sendo trabalhadas. O Referências vai estar falando sobre farroupilha, sobre a imigração italiana e de como isso pode impactar na criação de produtos. E a gente vai estar lá o tempo todo para receber vocês com palestras, com uma série de ações muito interessantes.
E essa edição é muito legal sempre no meio do ano, porque a gente consegue estar junto na Francal. Então, no domingo, às 4 da tarde, se não me engano, se eu não estou errado, agora me salva, Silvana, acho que é às 4. Eu apresento exatamente como se fosse uma finalização do nosso trabalho de pesquisa dentro da Francal, informando aos lojistas tudo isso que a gente estudou agora, o 10, o 30 e o 60, e o que... Oi? Não, é no domingo. É no domingo. Não é domingo, Sil? Na segunda? Ah, perdão. É que é sempre no... Não, a gente é na terça. O Inspira é na terça. Mas a apresentação é na segunda. Perdão, é que eu me confundo. Eu com data sou de quinta. Então, não é domingo, pelo amor de Deus. É segunda. É o primeiro dia da Francal, né? É exatamente o primeiro dia. Então, a gente tem um público de mais ou menos 300 a 400 pessoas sempre nessa apresentação. Ela é sempre muito legal. E é muito bacana a gente começar a se organizar para isso, né? A pensar nessas pessoas que vão estar lá junto com a gente, que vocês vão receber dentro dos espaços de vocês. Então, prestem mais atenção na combinação dos materiais, de como vocês apresentam os produtos, de que história você vai contar para esse cara que é diferente da história do semestre passado, que tipo de encantamento você vai trazer para a sua coleção. Você ainda tem 15 dias, dá até para você inventar algo se você não tem. Então, tem tempo ainda. Trabalha lá da meia-noite às 6, que vai dar tempo. Cria uma história, cria uma expectativa para quando esse cara entrar no seu espaço, ele realmente entenda que seu produto é o produto que ele precisa, que você tem o protagonismo para estar dentro da loja dele. É só assim que a gente vai fazer a diferença, é só assim que a gente vai conquistar novos lojistas, novos consumidores. A forma de apresentar, a forma de coordenar tudo, de combinar tudo, é extremamente importante no impacto visual e principalmente na criação do desejo de compra. Então não esqueça nisso quando você estiver montando o seu espaço, perceba a importância de como reunir tudo, combinar tudo, para que haja sempre muito encantamento. E aí, boas vendas, boa sorte, sucesso, e a gente continua com vocês trazendo matéria para o próximo semestre para a gente trabalhar em cima disso. Bom, Ari, você conduz agora, porque chega, eu já falei demais. Esse já é o nosso próximo, e é muito interessante a brincadeira de tudo isso, porque já é o 2020_1, e a ideia do Play tem 2 sentidos muito importantes. Play no sentido de que nós temos que pegar leve, nós temos que ser mais play de brincar, play de ser divertido, no sentido que a moda precisa transmitir isso para as pessoas, e play de apertar e vamos embora, porque não dá mais para olhar para trás. Então, esses 2 sentidos a gente vai trabalhar nos próximos 6 meses muito fortes com a indústria de matéria-prima e depois com vocês para a gente entender tudo isso. Ari, é com você. Obrigada, Walter. Então, gostaria de chamar os empresários Valéria dos Santos, da empresa Mente Hortelã, Ângela Regiane dos Passos, da empresa Bem Amada, e Luiz Estevão, da empresa Arte da Pele, para comporem nosso talk show, estimulando a troca de experiência e ideias de como utilizar o material apresentado. Bem, alô, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Estevão Bock, sou da Arte da Pele. A Arte da Pele é uma empresa que tem 18 anos, uma pequena empresa, e é um curtume de peles exóticas. Nós estamos aqui, eu fui convidado pelo pessoal da Sintecal para colocar nossa experiência em relação à nossa parceria, a nossa inter-relação com a Sintecal e com os projetos da Conexão Inspira Mais. Bem, a Arte da Pele, assim, em 18 anos, eu poderia dizer que nós somos antes de termos assim assessoria da Sintecal e de participar desse todo esse projeto e depois. Nós começamos em 2005 a termos essa assessoria e participarmos da Sintecal. Eu, como sócio-gerente da empresa, a empresa tem 8 funcionários, né, e 2 sócios, eu senti a necessidade de ter assim uma relação com o pessoal que trabalhasse com design. E eu não tinha esse acesso até então. E quando eu comecei a pensar na necessidade de criar novas cores em cima de peles exóticas, e nós trabalhamos principalmente com piton, com a pele de piton,
de Jacaré e agora de Pirarucu. Então, quando nós começamos a trabalhar em cima disso, de criar novas cores, nós nos referenciarmos assim em cores da natureza, pegava um livro de Van Gogh e fazia uma leitura de quadros de Van Gogh, ou fazer uma visita no mar, fazemos fotos e a partir daí nós desenharmos, fazemos combinações de cores, mas eu senti a necessidade de uma orientação nesse sentido. Quando veio a Sintecal e o projeto Fórum de Design, que é o antecessor da Conexão Inspira Mais, nós começamos a trabalhar em cima de uma orientação proporcionada pela consultoria, né, que é a consultoria que vem a cada 6 meses e nos proporciona toda a orientação para participarmos hoje do Inspira Mais. E o Inspira Mais, ele veio a calhar como uma grande oportunidade de nós mostrarmos a cada 6 meses uma nova coleção. Então, a cada 6 meses vem a consultoria, mostra, a gente desenvolve com isso uma cartela de cores. Então, eu acho até um exagero, até então, nós estávamos fazendo 20 cores por cada estação, a tendência é a gente diminuir isso até, mas hoje nós temos mais de 300 tipos de acabamentos artesanais desenvolvidos ao longo de todo esse processo, né? Desde 2012, nós temos 2 cartelas de cores por ano, uma para cada estação, e nós temos um profundo agradecimento a esse projeto. E para nós, assim, nos sentirmos até lisonjeados pelo fato de estarmos aqui, né, inseridos no Polo Calçadista e termos todo esse trabalho do núcleo de design. E uma outra coisa assim que para mim também me torna assim muito não diríamos assim parceiro é uma palavra muito, já é um jargão, mas assim que nos torna assim numa sintonia muito grande com o núcleo de design, poderíamos dizer assim, é o trabalho com as referências brasileiras. Eu acho assim fundamental isso, né? Não que isso sirva assim para nós assim como um conceito de tudo, não. É um trabalho que referencia, tu tá morando no Brasil, tu é um curtume de peles exóticas brasileiro, entendeu? Tu precisa se referenciar no Brasil. Assim. E por incrível que pareça, a gente sempre participando da linha pele, assim como visitante, nós sempre nos referenciamos nos curtumes italianos, né? E agora em outubro eu estive visitando lá em Santa Croce um curtume que eu sempre me referenciava, e ele disse assim, olha, não, nós reconhecemos o trabalho de vocês, é muito interessante o trabalho de vocês no sentido de desenvolvimento dos acabamentos artesanais de vocês, né? Então tem já assim uma referência, assim, não diríamos assim a nível internacional, seria muito pesado, mas tem uma grande referência já pelo fato da gente poder assumir esse trabalho. E as referências brasileiras são muito importantes, né? E eu acho que por aí a gente pode caminhar ainda muito e pode crescer muito com isso, tá? Bem, muito obrigado. Então, eu sou a Valéria, sou da Mento e Hortelã. Aqui tem bastante pessoas com muita qualificação. E o que eu posso compartilhar com vocês do nosso trabalho? Nós estamos no projeto do Sebrae há uns 5 anos. E para nós acrescentou muito o trabalho que nós fizemos com eles, que foi a indústria criativa, que foi um trabalho onde a gente teve todo um desenvolvimento de coleção para a nossa marca. E isso foi muito importante, foi um trabalho que a gente fez com o Instituto Buy Brasil, aqui com a Melissa, desculpe, que eu esqueci o nome, foi um trabalho muito bom. E nós estamos agora no primeiro semestre onde a gente está sozinho, digamos assim, na coleção, porque a gente não teve agora esse trabalho ali de continuidade. Mas assim, o que a gente fez em termos disso? Eu acho que o mais importante para todo mundo é assim, tu trazer isso para dentro da tua realidade, da tua marca, do que tu tem. E isso ela sempre prezou muito conosco, né?
Tu vê o que é tendência, a gente assistir, acompanhar o trabalho, ver o que está sendo feito lá fora, e isso tu trazer para ti, para o teu feeling, né, para o teu trabalho. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente fez todo um trabalho do que a minha cliente, que era mento e hortelã, o que a mento e hortelã, o que a mulher que veste mento e hortelã veste, o que ela gosta, o que ela curte, e em cima disso, tudo que a gente fosse trabalhar, viu as tendências, tá? Faz uma situação do que tu vai trabalhar com tênis, com sapatilha, com salto, etc. e tal. E em cima disso a gente ia novamente para aquela situação daquela mulher, o que isso ela realmente usava. É algo meio básico, mas assim é muito importante que a gente faça isso. Não adianta simplesmente a gente daqui a pouco ver é tendência o uso de tal coisa e vamos largar na coleção e tal. Tá, aquela mulher que veste aquilo, ela vai usar ou não? Como você falou da questão, o teu princípio é a questão da brasilidade, né? Então, isso é importante. Tudo que tu vai trabalhar, o teu cliente vai sabendo que ali ele vai encontrar moda, mas vai encontrar a essência da brasilidade ali no produto dele. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou muito visual e eu trouxe alguma coisa assim do que a gente está trabalhando agora na coleção, que contempla muito o que o Walter comentou. Tendência hoje, o vinil, né? Então, acredito que todo mundo vai ter algo com vinil na sua coleção. Isso foi algo que a gente já fez agora aqui na SIC. O que a gente fez de diferente? Claro que esse é meu produto que eu mais vou vender, mas o que tem a cara da menta? A gente trabalhou um produto que é o vinil holográfico, que é algo diferenciado, um produto top. Então, a mulher que veste menta, ela vai ver isso aqui na vitrine, é diferente do que hoje a gente pode ver que a Schutz tem, né, que é o vinil. Então, é isso. Eu acho que o principal, a essência é isso, é tu procurar encontrar o que é teu realmente, o que é aquela, o que tu quer passar. A gente trabalha para muitas marcas, então, marcas de lojas, né, redes. Então, o que acontece? Eles vão lá, eles vão procurar o básico. O que eu quero para a menta? A gente quer para a menta algo diferenciado, algo que a pessoa pensa, não, menta vai ser algo top. Hoje nós somos pequenos, a empresa é pequena, mas assim, o que a gente busca com isso? É um reconhecimento. Nós tivemos uma ligação agora, depois da SIC, de uma cliente que é aqui do Rio Grande do Sul, e que, eu vi nos Canoas Shopping, ela é de Porto Alegre, e eu vi o produto de vocês, e é isso que eu estou buscando. Eu quero ter a menta na nossa loja. Então, é isso que a gente procura sempre fazer, é trazer algo que seja diferenciado, que coloque o teu produto no top, no algo que onde tu quer estar, né? E acho que isso, para nós, foi essencial na questão, a ajuda da indústria criativa e do trabalho em geral do Sebrae. Obrigada. Bem, eu sou a Ângela Passos, da Bem Amada. A Bem Amada é uma empresa que nasceu praticamente dentro dos projetos há 4 anos atrás também. O nosso produto, a Bem Amada, ela nasceu de uma demanda de um trabalho que nós já fazíamos para o mercado externo. A Bem Amada faz sandálias de borracha ornamentada. Então, há 5 anos, ou vamos dizer há 10, que o trabalho já é de 10 anos atrás, lá fora, essa bandeira que hoje está muito forte aqui do conforto, da informação de moda, do calçado com qualidade, começava a ganhar peso, né, e conquistar números de mercado, porque a nossa famosa Havaianas não era mais um calçado só para final de semana, ou só para férias, ou só para usar dentro de casa. A Havaianas, sim, sempre lá fora foi muito bem vista, porque era uma sandália de borracha confortável. Em qualquer lugar do mundo se paga muito caro, né, por uma sandália de borracha. E a Bem Amada, então, nasceu para atender essa demanda, principalmente do exterior. E ela já nasceu, então, dentro do projeto da economia criativa, com a identidade da marca. Eu me recordo muito a gente sentado trabalhando, primeiro com os consultores que faziam parte do projeto, mas que já tinham nos atendido no passado, e depois a gente foi para dentro do projeto. Mas dentro de toda essa estrutura, qual é a história que tu vai contar, o que é que a moda brasileira vai levar. Então,
desde o nome Bem Amada, sempre, quando o pessoal nos encontra, eles brincam com a gente, como estão as bem amadas, estão sempre bem amadas, que é isso, né, que a nossa moda, quando o Walter no início falou assim, né, o que é moda, não tem moda, e lá fora todo mundo vê Brasil, vê cor. A nossa sandália ela tem a estampa e ela tem muito ornamento, né? Então, há 5 anos a gente faz isso tudo que a gente viu hoje. Lógico que num produto, e o nosso mercado ele é muito, talvez específico, vamos dizer assim, mas, por outro lado, tendo usado tudo que nós aprendemos dentro do projeto, a nossa primeira coleção a gente fez os 150 modelos e, pasme, vendemos os 150. Lembra que quando a gente foi trabalhar a pirâmide com o Walter, a gente olhava e dizia, nossa, como conseguimos fazer isso? Mas é claro que nas coleções seguintes, no trabalho depois, entendeu que era, e a gente fez isso, de botar um 10% e não vender, né? Aí na coleção seguinte a gente sentava e dizia, não, é que a gente chegou muito cedo. A gente chegou primeiro que o mercado. Nessa coleção o pessoal não entendeu. Na próxima volta. Prova disso é que na nossa coleção atual a gente tem relançamento de 10 em 45 estampas ao todo, a gente tem 10 relançamentos. Eu acho que é 4 da coleção anterior, 2 e 2. Não, então é 4, 3 e 3. Mas, enfim, o mercado nos pedindo e fazendo aquilo. O que foi 10, o modelo que foi mais vendido, hoje está lá no 60, e assim eles virem andando dentro do 10, 30 e 60. Então, o depoimento que a gente tem é que é isso mesmo. Quando nós começamos, me lembro que quando a gente foi fazer a primeira oficina, né, sai, vai fazer foto em fim de semana, as pessoas me perguntavam assim, o que tu faz? Eu fazendo desenvolvimento, eu fazendo pesquisa de moda, nunca me imaginei ou pensei. Claro, a gente tinha as pessoas para isso dentro da empresa, mas eu e a Janete, que somos as sócias, literalmente, quando alguém pergunta assim, quem faz, quem desenvolve, aí a gente dizer que tem uma curadoria de Walter Rodrigues, todos os profissionais do Instituto, dentro dos projetos, né, do By Brasil, da Sintecal. A gente começou primeiro onde nós tínhamos indústria criativa, que a gente tinha fornecedores e indústria junto, o que foi muito legal, de no mesmo grupo a gente está pensando, eu preciso ter ornamento, mas não tem o ornamento que nós precisamos, então tem que ter o fabricante do ornamento que vai desenvolver, que vai projetar, a gente precisa de muita pedra, o mercado estava acostumado com pouquinha pedra, a gente tinha muita cor, o mercado não tinha cor, então esse modelo de projeto, assim, nós conseguimos vivenciar muito de que essa troca, essa conexão, que é o que hoje o Inspira faz, de começar lá atrás, né, com o consumidor e vir até chegar na indústria e na concepção, nesse desenvolvimento, é fundamental. Lógico que nós somos bebês, mas a gente já atingiu 15 países lá fora. No mercado interno, nós temos um produto de valor agregado, né, e com uma cultura ainda. Eu estou muito feliz com essa história do tênis, né? Agora a gente pode dizer que a gente não está sozinho, porque quando tu vai, o que tu produz? Tu produz chinelo. A gente não chama de chinelo, a gente chama de sandália, né? Mas, então, se hoje dá para usar tênis com vestido e com terno, mais fácil, as pessoas estão vendo que dá para usar nossa sandália também em qualquer ambiente, em qualquer momento do dia ou da semana. Nunca me esqueço, assim, no início lá da minha amada, acho que na segunda coleção, a gente tem uma outra empresa que é de uma outra atividade, o cliente chega para uma reunião e eu, bem feliz, vou atender de tubinho básico, aquele mera executivo, assim, simples, e com a minha bem amada no pé, e o cliente me olha e diz, pode? Tipo assim, como tu estás de sandália, né? E esse trabalho, então, que o núcleo faz, a colocação e de qualificar, né, os produtos que a gente está fazendo, como nós produzimos não só para exportação, mas a bandeira da exportação é muito essa que esse trabalho traz, que é da qualidade, que é do conforto. Não que o nosso mercado interno não mereça a mesma qualidade, o mesmo conforto, ele merece, ele exige, ele quer, mas ele tem mais dificuldade, muitas vezes, de entender, né, essa bandeira de conforto, de qualidade e de pagar por ela. Então, a nossa equação, e aí, de novo, economia criativa, quando foi... Eu sou quem cuida mais de custos, então, assim, o pessoal do desenvolvimento queria fazer acontecer.
3 coleções atrás, eu disse, faz tudo, faz o que tu quiser e depois a gente vai ver. Lógico que eu deixei um monte de absurdos, né? A gente quase morreu depois para fechar preço. Mas quando a gente fez o outro trabalho, pensando em desenvolver ornamentos que entrassem dentro do 10, dentro do 30 e dentro do 60, para se chegar no produto competitivo, não perder a informação de moda, não perder a qualidade, seguindo a metodologia, né? E, de novo, a Bem Amada é um bebê, está começando a trilhar um caminho, mas cada ano a gente vê o quanto isso faz a diferença, o quanto isso é importante. Como a gente tem um produto que é de uma estação, essa coisa de inverno e verão, se o Walter lembrar, eu brigava, né? E eu dizia, quando o pessoal do marketing vinha, como é que vai botar um nome, como é que vai lançar, verão, não sei o que, eu disse, não é verão, não tem ano, não tem nome. E hoje a gente olha, a gente tem um acervo de desenvolvimento, um acervo de pesquisa, a gente deve ter 2 ou 3 coleções à frente, digamos assim, prontas para se trabalhar dentro disso tudo que a gente viu, porque desde a primeira pesquisa lá de fotografia, de inspirações que a gente fez, se produziu um material que não vai se por fora, né? Se desenvolveu, se testou materiais, se testou tecnologia, aquela nossa correntinha da lateral, anos, né, Walter, para fazer funcionar. Porque todo mundo queria, estampa é bonita, põe o pé em cima, vai aparecer só o enfeite. Tá, mas tem que ter mais enfeite, tem que ter enfeite do lado. Então, a gente foi trabalhar e esse incentivo do pessoal do desenvolvimento, do apoio de todos os projetos. E, de novo, daí eu como empresária, custos, viabilidade, produção, não só pensando, porque todo mundo pensa que quando olha para a parte de moda de criação, não tem o resto, né? Ou a gente, enquanto dono de empresa, não vai ter que pensar nesse resto todo. E aí é que vem a parte mais interessante que o projeto nos dá, esse respaldo em todas as áreas. Nem sempre a gente usa ou busca, mas o Michael está sempre dizendo, tem oficina, tem treinamento, peçam as consultorias. Muitas vezes, e eu como pensando no nosso dia a dia e vendo os colegas, a gente sente às vezes muita dificuldade de priorizar ou de se organizar e pensar que isso é investimento ou que isso também é trabalho. Me lembro às vezes o Michael marcava agendas, ou mesmo com o Walter. Qual é o dia, que dia do mês? É dia de faturar, é dia de fechar mês? O desenvolver ou sentar para fazer qualquer um dos outros trabalhos de planejamento que todos os trabalhos, todos eles são trabalhos. Então, a gente ter a mente aberta de que tudo isso é importante, logicamente que tem que se organizar, que tem que se dedicar o tempo da gente e fazer de coração, né, fazer com amor, gostar daquilo que está fazendo. Mas, assim, o nosso depoimento é muito positivo, a gente espera ficar mais 5, 10, 15 anos incomodando vocês. Obrigada. Então, gostaria, para encerrar, de pedir uma salva de palmas para o Walter também.